de alegria para toda a catolicidade, pois é o dia do Papa, dia da sua eleição, é um dia de festa também para nós, que somos seus filhos, que seguimos seus passos, que estamos na barca de Pedro. Também para nós é um dia de festa. Mas hoje também é um dia para que nós reflitamos na pessoa e na missão do Papa. Hoje é um dia para que nós pensemos sobre o que é o Papa, o que representa para nós católicos. Será uma figura simplesmente acidental ou totalmente indispensável, totalmente absoluta? O que é a pessoa do Papa? Então hoje é um dia para que nós pensemos sobre a sua pessoa e a sua missão. E ao dizer isso, talvez nos venha na mente dois extremos que nós temos de evitar, nós como católicos. Infelizmente, um extremo que há na igreja, diante da figura do Papa e da sua missão, são aqueles grupos que cultivam a rebeldia, a desobediência, a suspeita, a crítica. Esse é um grupo que nós temos de evitar. E por outra parte, no outro extremo, está outro grupo também, que nós temos de evitar, que é aqueles que usam, e tem muitos hoje na igreja, que usam a bandeira papista como propaganda de si mesmos, simplesmente para dizer, olha, estamos com o Papa, nós somos melhores do que você. Então esses dois extremos nós temos de evitar numa festa como hoje, e também na nossa vida. E para entender então qual é a missão do Papa, qual é a sua missão e a sua pessoa, o que representa para nós, a quem devemos perguntar? Deixemos falar o Evangelho. E diz Jesus a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Se queremos entender a pessoa do Papa, o seu ministério, a sua missão, aqui Jesus nos responde. Não é a carne e o sangue que revelam isso a Pedro, mas é o Pai que está no céu. Cristo fez um dom à sua igreja, que é o dom da verdade. O dom da verdade é um carisma que Deus distribuiu à sua igreja. Mas nesse dom da verdade, tem alguns que participam mais, outros participam menos desse carisma da verdade. Toda a igreja é indefectível, é infalível, mas uns mais, outros menos. E o Papa é aquele que tem o carisma especialíssimo da infalibilidade dentro da igreja. O dom da verdade é um dom feito à igreja toda. A igreja não pode errar, os fiéis, a multidão dos fiéis, não podem errar da verdade divina quando estão unidas, estão dentro da igreja. E na história nós temos muito exemplo disso. Vemos, por exemplo, no arianismo, que muitos membros da igreja, intelectuais, teólogos, bispos, pastores, caíam na heresia ariana, mas a maioria do povo cristão, esse é o sensus fidelium do cristão, não erraram da sua fé católica, na divindade de Cristo. Mais evidente ainda se vê no concílio de Éfeso, quando se proclamou a maternidade divina de Maria. Os intelectuais diziam, não, como é possível que Maria seja a mãe de Deus? E o povo simples afirmando essa verdade de fé. E mais evidente ainda no dogma da Imaculada. Grandes pregadores, escolas teológicas, ordens religiosas inteiras contra o dogma da Imaculada, e o povo fiel, crendo indefectivelmente na verdade da fé, que Maria é Imaculada Conceição. E tem muitos outros exemplos. O povo de Deus é infalível, se diz incredendo.
né, a maioria do povo. Enquanto os pastores são infalíveis, que nos ensina, indocendo, no ensinar. E como eu dizia no início, são infalíveis segundo o mais e o menos. E quem ostenta esse carisma de um modo supremo é o Romano Pontífice. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai. O Romano Pontífice tem uma assistência especial do Espírito Santo para receber a revelação divina de Deus. E por isso ele é feliz, por isso feliz Simão, filho de Jonas. Interessante notar aqui, né, uma curiosidade sobre esse evangelho. Jesus começa perguntando sobre a humanidade, sobre a sua humanidade, e Pedro responde sobre a divindade. Jesus pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Em hebraico é Bar Adam, filho do homem, ou seja, um ser humano frágil. Que diziam os homens sobre a minha humanidade? Seria como se perguntasse assim. E eles começam, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias e tal. Mas Pedro, com o seu carisma, ele não fica somente nas coisas humanas. Ele confessa a divindade do Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Aí já desde o primeiro momento já vemos a grandeza da missão de Pedro, que é ensinar a verdade sobre Deus e sobre a moral, né? Sobre os costumes. A gente já começa a ver um pouquinho a missão grandiosa que tem Pedro na igreja. E continua o Evangelho. Mais adiante, diz Jesus: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro acaba de fazer uma profissão de fé na divindade de Jesus, e é essa fé de Pedro, é sobre esta fé de Pedro que Cristo edifica a sua igreja. É na confissão de Pedro, é no ministério de Pedro, é na missão de Pedro que Jesus edifica a sua igreja sobre essa pedra, né? Essa confissão de Pedro, essa fé de Pedro. O Papa Bento XVI, quando ele fazia visitas pastorais a diversas regiões do mundo, era frequente nele ele repetir: eu venho aqui para confirmar a vossa fé. Essa é a missão da pedra, né? Confirmar a fé dos nossos irmãos que creem no Cristo. Essa é a missão do Papa, confirmar na fé o rebanho de Cristo. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la, nunca. Sobre isso nós vemos também o exemplo da história, né? Estudando a história da igreja, estudando os padres da igreja, vemos como esse primado de Pedro, que depois foi definido o primado do Romano Pontífice no Concílio Vaticano I, vemos que na história sempre foi assim. Claro, não foi do mesmo jeito. Esse primado petrino, o ministério petrino foi exercido ao longo da história de diversas maneiras. É bom recordar numa festa como hoje. O primado sempre foi o mesmo, né? Que nós, como acreditamos, que não é só um primado de espiritual, como querem às vezes os ortodoxos, né? Que o primado de Pedro seja só espiritual. Ele é o primeiro de todos os bispos da igreja, mas só espiritualmente. Nós acreditamos, com o Concílio Vaticano I, que foi definido, que não é só um primado espiritual, mas é um primado de jurisdição. E podemos nos perguntar, mas na história se deu isso realmente? Se deu uma jurisdição em que o bispo de Roma intervinha em outras igrejas, em outras comunidades, inclusive fundadas por apóstolos? Pois sim, né? Vemos na história da igreja que já desde o comecinho, a sede Roma tem um primado, digamos assim, um ministério, um carisma para intervir
nas outras comunidades em favor da fé. Vemos o Papa Clemente, discípulo de São Paulo, que São Paulo cita ele numa das suas epístolas, vos saúda Clemente, cujo nome está escrito no livro da vida. Papa Clemente, que morreu por volta do ano 97, mártir de Cristo, ele surgiu um conflito na comunidade de Corinto, fundada por Paulo, imagine, hein? Uma comunidade apostólica, uma sé apostólica, comunidade de Corinto, fundado por nada mais, nada menos do que pelo apóstolo Paulo. E a comunidade de Corinto sempre foi uma comunidade muito carismática, falava em línguas, tinha dom de profecia, mas tinha muitos problemas com a autoridade hierárquica, a comunidade de Corinto. Porque eles falavam em línguas, tinham os dons do Espírito Santo e tudo, então eles se achavam assim os iluminados. E o que aconteceu com a comunidade de Corinto? Eles destituíram os ministros, destituíram o ministro ou os ministros, os chefes da comunidade, eles destituíram. Então o Papa Clemente, lá em Roma, escreve uma carta, talvez aí pelo ano 90, talvez até um pouquinho antes, para colocar ordem de novo naquela comunidade de Corinto, naquela sé apostólica de Corinto, falando, não, vocês têm que outra vez colocar no seu lugar os ministros e ser obedientes a ele. Tem uma carta longa, a carta de São Clemente aos Coríntios, trazendo de novo a ordem nessa comunidade. E séculos depois, o Papa Bonifácio I, que morreu no ano 422, faz a mesma intervenção na comunidade de Corinto. Você vê que Corinto era realmente muito carismática, essa comunidade. Eles tinham destituído o bispo, porque uma parte apoiava e uma parte não apoiava. É interessante na carta do Papa Bonifácio I, que ele é muito mais claro do que o Papa Clemente. Ele fala assim, nessa carta, mais ou menos, não vou citar literal, não tenho aqui o texto, literalmente, mas ele diz mais ou menos assim, que só a sé de Pedro tem o carisma, tem, digamos, a autoridade para destituir alguém que foi eleito legitimamente. Eles tinham feito o sínodo deles e eleito legitimamente o bispo. Mas para destituir alguém que era eleito, a última instância era a sé de Roma. E tem muitos outros exemplos na história da igreja. Vemos no caso de Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos, ele que substituiu a nada mais, nada menos do que a Pedro na sé de Antioquia, na Síria. Imagine, Inácio de Antioquia, que escreve uma carta aos romanos, porque os romanos, ele estava sendo levado, conduzido à morte, para morrer em Roma, devorado pelos leões, e de fato assim ele morreu, devorado no Coliseu pelos leões. E os romanos, a igreja de Roma, queria ver um modo de subornar os guardas, comprar a liberdade de Inácio, de Santo Inácio. E Inácio escreve uma carta, estando ainda de caminho, ele se dá conta que os cristãos de Roma, a igreja de Roma vai fazer o possível para liberar a Inácio, bispo da Síria, sucessor de Pedro. E Inácio escreve uma carta maravilhosa aos romanos, essa carta de Inácio aos romanos. E ele diz nessa carta, olha só, existem casos de intervenção da igreja de Roma em outras igrejas apostólicas, mas não vamos achar o movimento contrário, intervenções de outros bispos na igreja de Roma. Inácio de Antioquia escreve assim aos romanos, que estavam querendo libertá-lo, aos cristãos de Roma. Ele fala assim: eu não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Para vós, eles eram apóstolos, mas para vós eu sou somente um condenado. Olha só, interessante essas palavras de Inácio. Não vos dou ordens como a Pedro e Paulo.
para vós, ou seja, para vós da igreja de Roma, eles são os vossos apóstolos, mas eu para vós sou somente um condenado. Não tenho autoridade nenhuma para vos dar ordem, como Pedro e Paulo. Mas eu vos peço, deixai-me morrer por Cristo, etc. Uma carta belíssima de Inácio. Mas que não intervém, não dá ordens à igreja de Roma, mas que se submete ao que mas pede, suplica, mas não dá ordens. Um bispo sucessor de Pedro na sede de Antioquia, E o que continua dizendo o Evangelho? Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É o que tradicionalmente chamamos o poder das chaves, confiado a Pedro e aos seus sucessores. É o poder das chaves. O que significa esse poder das chaves? Para entender, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. O santo rei Ezequias, filho de Davi, tinha um administrador infiel chamado Sobna. Vemos isso, lemos tanto no livro dos reis, como no livro do profeta Isaías, esse relato. E o rei Ezequias destitui esse Sobna, esse administrador infiel, e entrega as chaves do seu reino a Eliasim, um administrador fiel, para que ele governasse sobre toda a casa real. Esse é o mesmo gesto que Cristo faz com Pedro. Ele dá a chave do seu reino, como o rei Ezequias entregou as chaves do seu reino a Eliasim, assim Jesus entrega as chaves do seu reino a Pedro, para que governasse sobre toda a sua família, a família de Deus que é a igreja. Isso significa esse gesto das chaves. O poder das chaves é governar toda a família de Deus, toda a casa de Deus que é a igreja. Então, como eu lhes dizia, irmãos, hoje é um dia para rezar muito pelo Papa e para aprender dele. Cada Papa tem seu modo de ser, tem o seu modo de agir, cada Papa tem o seu dom especial. E eu acho que o Papa Francisco, com certeza, ele nos ensina isso que Pedro nos diz na segunda leitura. Exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele não por obrigação, mas de boa vontade. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. E às vezes o Papa Francisco nos ensina mais com seus gestos, com suas ações, do que com suas palavras. Eu acho que o ministério principal que nós temos no Papa Francisco, o carisma que nós temos, que podemos aprender muito dele, é isso. Ele nos ensina com seus gestos, não como dominador do rebanho, mas como modelo do rebanho. Ele quer sempre estar na frente, dando exemplo de humildade, dando exemplo de serviço. Assim era Pedro também. Eu, quando imagino o ministério do apóstolo Pedro, como ele governava a igreja, sem dúvida Pedro governava com muita humildade, com lágrima nos olhos, de joelhos, ele governava a igreja. E todos assim o obedeciam. Até mesmo o apóstolo Paulo, que era às vezes duro de juízo, muito fogoso, reconhecia a Pedro como coluna da igreja. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, não se chamava de coluna da igreja. Ele se dizia o último dos apóstolos como um aborto, mas reconhecia a Pedro como coluna. E buscava buscava aceitação, buscava o beneplácito do apóstolo Pedro, como vemos no Concílio de Jerusalém, que vai sobre Paulo e Barnabé para pedir a bênção do apóstolo Pedro e dos apóstolos de Jerusalém.